de Marcos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus. E que o teu Espírito nos ajude, nos auxilie e comande essa ministração em nome de Jesus. Porque de nós mesmos nada temos para oferecer. Dependemos totalmente do teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Eu não gostaria de me ater muito exatamente ao milagre, tá? Mas eu gostaria de me ater ao que Jesus fez durante o milagre. O que Jesus ensinou usando o paralítico de Cafarnaum. Mas existe um milagre, existe uma operação de maravilhas que foi dispensada a este homem, um homem paralítico, um homem que dependia de outras pessoas, um homem solitário, um homem sem perspectiva nenhuma na sua vida, um homem sem identidade, um homem entregue à sua própria sorte. Que vida dura deve ser a vida de um paralítico. Principalmente nesses tempos de Jesus. Vocês acham que nesse tempo havia cadeira de rodas? Havia cadeira de rodas motorizadas? Não, não havia. A vida era dura. Este homem era aquele homem excluído da sociedade. Ninguém dava nada por ele. As pessoas passavam de largo por ele. Quem poderia se atrever a ajudar o paralítico que estava em Cafarnaum? Há um outro fator importante nesse homem. Era um homem que não tinha fé. Ele não tinha fé. E muitas vezes, nas nossas vidas, também nos falta a fé. Os próprios discípulos, olhando para Jesus, disseram para ele: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé de que precisamos para vencer, lutar, continuar, às vezes foge do nosso coração. Mas este homem está desprovido de fé, está desprovido de esperança. É um homem que apenas espera a morte chegar. Diferente da mulher hemorrágica, vocês se lembram daquela história da mulher hemorrágica? Que diz o texto sobre ela, que ela tinha gasto
todo o seu sustento com os médicos. Tudo que ela tinha gasto com os médicos. Isso significa que, mesmo na sua enfermidade, ela tinha opções de cura. Ela podia correr atrás da sua cura. Não é? Ninguém deu conta, mas ela tinha caminhos abertos para ser curada de um mal que ela tinha. Agora, esse paralítico não tinha. Ele não tinha ninguém que pudesse dar a ele uma solução para o seu problema. Além de não ter cadeiras de rodas, jamais ele poderia ter uma prótese. Ele estava condenado a não andar nunca, a não correr nunca na sua vida. Ele estava condenado a não ter uma família. Aonde está a família desse paralítico? O texto fala que ele tem uma família? O texto fala de uma menção de pai, de mãe, de irmãos? Onde estão os seus pais? Onde estão os seus irmãos? Onde estão os seus tios? Ele veio ao mundo cuspido? Caiu do céu numa chuva? Não. Ele tinha um pai, ele tinha uma mãe. Poderia ter irmãos, tios, tias. Mas aonde estão essas pessoas? Ele não tem ninguém. Absolutamente ninguém. E é o quadro de milhares e milhares de pessoas neste mundo de hoje, queridos. Pessoas que não têm ninguém. Que estão aí. Basta a igreja sair. Basta a igreja sair e a igreja se encontrará com essas pessoas. Pessoas que não têm ninguém. Dê graças a Deus que ainda nas suas maiores dores, dificuldades e enfermidades, existe alguém do teu lado. Existe uma família que está em volta de você. Dê graças a Deus nesta manhã que você não está sozinho no mundo. Que existem pessoas que amam você, que se preocupam com você. Mas esse paralítico aqui, coitado, está condenado. Está condenado a não andar nunca mais. E está condenado à morte eterna. O que é mais doloroso e o que é mais triste ainda. Mas Jesus está passando então por Cafarnaum. E aonde Jesus estava, diz a palavra que as multidões se aglomeravam diante dele. E ele estava lá, no capítulo 1 diz, em uma casa, e logo se ajuntaram tantos que nem nos lugares junto à porta cabiam. E o que ele fazia? O que Jesus especificamente estava fazendo aqui? Anunciando a palavra. Olha que interessante, irmãos. Jesus não foi naquela casa para fazer milagres. Jesus não foi naquela casa para curar ninguém. Jesus foi naquela casa para ensinar a sua palavra. Jesus estava dando um estudo bíblico. E como ele era o dono de todo o poder e já tinha feito alguns milagres, as pessoas se aninharam ao seu redor procurando milagres, mas aí ele aproveita a situação para fazer o quê? Para ensinar. Você está vendo como o ensino é importante? Você está vendo como o estudo bíblico é importante? Jesus anunciava-lhes o quê? A palavra. Aleluia. Aí, como Jesus estava lá,
aquele paralítico, não é, teve a felicidade na sua vida de se encontrar com 4 homens. 4 homens que tiveram misericórdia daquele ser. 4 homens que se compadeceram da desgraçada vida daquele paralítico. E pegaram o paralítico e o conduziram até aonde? A casa onde Jesus estava anunciando a palavra. E ontem nós estávamos aqui vendo de que forma eles levaram aquele paralítico. Porque eles tiveram que realizar um trabalho. Eles tiveram que sair do seu conforto, do seu comodismo. Eles tiveram que se movimentar. E aquele paralítico estava ali, tiveram que pegar com cuidado, pôr numa maca e levar até Cristo. Os 4 juntos tiveram que se movimentar. Tiveram que deixar suas famílias, tiveram que deixar o seu lazer, tiveram que deixar de fazer alguma coisa importante que consistiam a eles para poder ajudar uma outra pessoa. Muitas vezes nós vamos precisar fazer isso, se quisermos demonstrar que temos também compaixão pelos homens. Sair do nosso comodismo, das nossas coisas, para estender a mão aos necessitados. E então, eles foram. Deixaram tudo para ajudar aquele homem. Olha, tem Jesus lá. Jesus pode dar um jeito na sua vida. E quando eles chegaram lá na casa, a multidão era tanta que eles não podiam passar. Então nós vimos aqui, na sexta-feira, irmãos, que nós devemos ter cuidado com as multidões. Porque a voz do povo nunca foi a voz de Deus. É engano você pensar que a voz do povo é a voz de Deus. O mundo que nós vivemos hoje não é um mundo que ama a Jesus. Não é um mundo que quer se entregar a Jesus. É um mundo que odeia a Jesus. E ele mesmo disse que o mundo o odiava. E odiariam a nós também por causa do seu nome. É por isso que muitas igrejas hoje estão abstendo a palavra Jesus. Estão falando cada vez menos de Jesus e trocando Jesus só por Deus. Porque Jesus, o nome Jesus, parece agredir as pessoas. Parece deixar as pessoas incomodadas. Então, quando se prega, se fala muito em Deus. Quando se fala de milagres, se fala muito em Deus. Quando se fala em bênção, fala-se muito em Deus. Mas não se fala mais em Jesus. Porque as pessoas odeiam a Jesus. O mundo odeia Jesus. Você pode passar na televisão, nos programas desse neopentecostalismo de hoje, e as pessoas não usam mais o nome de Jesus. Uma vez ou outra, Jesus! A palavra de ordem é falar somente Deus, porque o mundo odeia Jesus. Mas aqui, neste lugar, nós sempre vamos fazer menção de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus eterno. Aleluia! Jesus, Jesus, Jesus! Para sempre. Não é? Glória a Deus. Cuidado com as multidões. As multidões vão nos impedir de chegar a Jesus com as suas filosofias, com os seus doutrinamentos. Cuidado com as multidões evangélicas. Porque a multidão evangélica
está cada dia mais presa, como vimos ontem aqui, ao relativismo das coisas. Senhores de si mesmo, julgadores de si mesmos, com as suas verdades absolutas dentro dos seus corações. Não há verdade absoluta para os crentes, mas há verdade absoluta para os relativistas. Cuidado com as multidões, porque elas querem nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. E aqueles rapazes chegaram ali, diante da dificuldade, tiveram que trabalhar mais um pouco, né, Daniela? Foram pelo lado, subiram no telhado, não é? Eles não precisavam nem fazer aquilo, irmãos, não tinham a obrigação. Viram onde Jesus estava e Fernanda abriram o quê? Um buraco. Vamos pôr o tamanho de uma esteira aí, de 2 metros pelo menos, né, Alto? 1,5 metro. E o que eles fizeram? Abaixaram. Agora vê comigo essa cena. Oh, cuidado aí. Opa, aqui. Oh, cuidado, não vai deixar o homem cair. Oh, tá pendendo aí, segura, segura. E todo mundo olhando aquilo e Jesus também. Aí o paralítico cai aos pés de Cristo. Agora que vem interessante. Jesus não olhou para o paralítico, irmãos. Jesus continuou olhando para os 4 homens que estavam no telhado. E por causa dos 4 homens que estavam no telhado, ele olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Que decepção para aqueles 4 homens, hein, Marcos? Depois de todo esse trabalho, eles pensaram que Jesus ia falar: levanta aí, rapaz. Para a mulher que tinha um fluxo de sangue, vou chamar ela de novo aqui, quando ela chegou e tocou em Jesus, Jesus falou assim: alguém me tocou. Mas como, mestre, está todo mundo aí em cima de você? Como você diz, alguém tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher trêmula falou: fui eu, mestre. E ele disse para a mulher: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Olha só, a tua fé. Mas nesse caso aqui do paralítico, ele não encontra fé no paralítico. Mas ele encontra fé em quem? Nos 4 que estão lá em cima do telhado. É muito fácil orar pela tua enfermidade e falar assim: ó, se você tiver fé, Jesus vai te curar. Eu livro a minha barra. Não, o problema não é meu, eu orei, quem não teve fé foi você. Existem algumas situações em que nós vamos ter que ter fé para quem não tem. Existem algumas situações que pessoas serão curadas não pela fé que elas têm, mas pela fé de quem orou, pela fé de quem trabalhou para ser curado. É muito fácil eu transferir para a pessoa que está enferma, que está fraca na fé, que está debilitada, toda a responsabilidade da cura, e eu como sacerdote, e eu como pastor, e eu como justo. A oração do justo não pode muito em seus efeitos, diz a palavra. Então muitas vezes estamos diante de pessoas que não têm o mínimo de fé possível para ser curada, e então ela vai precisar de mim, vai precisar da minha unção, da minha consagração, da minha santificação, da minha vida com Deus. E acredito que pouca coisa tem acontecido em relação às enfermidades. É porque nós somos falhos no preparo
para alcançar aqueles que precisam, inclusive eu. Inclusive eu mesmo. Deveria me preparar mais, me santificar mais, me doar mais, me consagrar mais, para que através da minha oração eu não tivesse tantas pessoas enfermas na minha igreja. Mas quando Jesus, e agora nós chegamos ao ponto, falou: filho, perdoados estão os seus pecados, haviam alguns mestres da lei lá junto, viu, Tarcísio? Aí eles começaram: está perdoando o pecado, quem é esse aquele que pensa que é outro? Você já viu crente bravo com Deus, crente, ele não olha para mim, oh Deus, olha como eu estou passando. Quem que é esse aí? Só Deus pode perdoar pecados, e Ele está perdoando pecado. E Jesus falou: o que vocês estão falando aí? Vocês estão bravos? Vocês estão inconformados? O que está acontecendo? Jesus usou um homem sem esperança, sem fé, sem perspectiva, condenado à morte, para trazer o maior ensinamento em relação à sua pessoa. Eu sou Deus. Os milagres de Jesus não são fortuitos, irmãos. Os milagres de Jesus não são para ganhar status, ou para mostrar que Ele pode tudo. Quando o diabo levou ele ao alto pináculo e falou: atira-te daqui, ele falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe que eu posso me atirar daqui, por que está me tentando? A palavra do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é fazendo milagres que eu vou ganhar esse povo, é a cruz. E o diabo queria desviar Jesus da cruz. Os milagres de Jesus têm um fim em si mesmo, de ensinamento para a igreja. E ele usa este momento em Cafarnaum para dizer: Deus está no meio de vós. Aleluia. E os judeus sabiam que só Deus podia perdoar pecados. Mas então eu queria vos perguntar: Jesus realmente é Deus? Você crê realmente que Jesus é Deus? Ou você acha que Ele é um pequeno Deus? Ou você acha como os testemunhas de Jeová, que diz que Ele é um pequeno Deus, Filho de Deus criado, como o Chapeludo também começou a afirmar agora. Como ele chama mesmo, Juninho? Valdomiro. O Valdomiro agora veio com essa, está vendo? Os falsos profetas demoram, mas se revelam. Pode demorar um pouquinho aqui, eles vão se revelando. E ele diz que Jesus não é sempre eterno, que Ele foi criado. E se Ele foi criado, Ele não é Deus, porque Deus é eterno. Aleluia. Vamos aos textos, para que você jamais duvide. Ah, pastor, mas não vou duvidar. Será? A massificação, a globalização das coisas querem a apostasia dos crentes. E o maior sinal de todas as apostasias é provar que Jesus não é Deus, porque todas as outras coisas serão fáceis. Não, mas eu já estou centrado. Então que esteja centrado para sempre nesta verdade única e absoluta da palavra: Jesus é Deus, é o nosso Deus. O que diz em João capítulo 1, versículo 1?
No princípio, oh, glória a Deus. E o verbo estava, e o verbo era Deus, aleluia. E o verbo é a palavra, e a palavra é Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Quem é que se fez carne? Jesus, aleluia! O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aleluia! Quem tem a sua Bíblia pode abrir aí em 1 Timóteo 3,16. Foi um versículo que nós não lemos ontem aqui, por causa do tempo também, não é? Primeira Timóteo 3,16. Amém? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, aleluia. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, aleluia. O verbo se fez carne, e aqui Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo diz: o mistério da piedade é Deus se manifestou em carne, Jesus Cristo, aleluia, o nosso Deus. Abre em João capítulo 8, a partir do versículo 54, diz assim: Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Quando Moisés se encontrou com Deus, e Deus deu a missão a ele de tirar o povo do Egito, Moisés diz: a quem devo anunciar? O que Deus disse a ele? O eu sou me enviou, aleluia. Eu sou o que sou, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui Jesus, falando com fariseus, diz e confirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno e poderoso, aleluia. Jesus é Deus, Ele é eu sou. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Romanos 9:5. Vou ler o 4 também. Que são israelitas, os quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. A igreja diz amém. Amém, aleluia. O que diz o texto? Cristo segundo o quê? A carne, o qual é sobre quem? Todos. E o que ele é?
Deus bendito eternamente. Vamos repetir? Deus bendito eternamente. Aleluia. Aplaude o Senhor, irmão. Aleluia. Agora vamos para Tito. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aqui está demonstrado o Deus Salvador, Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por cada um de nós, para nos remir de todas as nossas iniquidades. Aleluia! Sobre este negócio eu gostaria de dizer apenas uma coisinha para você. Se o sacrifício na cruz do Calvário não fosse em Deus, ele não valeria nada. O sacrifício para a salvação só poderia ser aceito se fosse outorgado pelo próprio Deus. Porque até então, muitos sacrifícios tinham sido feitos. De bodes, de ovelhas, de cordeiros. Se, porventura, chamássemos Abraão, o pai da fé, ou Moisés, o libertador de Israel dos egípcios, ou Daniel, Ezequiel, Noé, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, por maior que fossem as suas obras, teriam o cacife de ser um sacrifício perfeito. Então Deus, sabendo disso, se doou a si mesmo por nós. Só existe uma maneira do homem ser salvo, e esse sacrifício vem de Deus. Jesus, o nosso grande Deus, se fez sacrifício por nós para nos remir de todas as nossas iniquidades. Aleluia. Por isso que Ele é o grande Deus. Aleluia. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de quem? De Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Está falando de quem? Jesus, irmãos. Deus Salvador e pastor de ovelhas. Certo, Mateus? Você nunca mais vai esquecer disso, né, Mateus? Jesus é quem? De ovelhas, e Ele é Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 1, 8 e 9. Hebreus 1. Aqui, Mara, tá vendo de novo, ó? A fileirinha aí, ó, do lado. Isso significa que está tirando da onde? Do Velho Testamento lá, de outra palavra, certo? Mas do Filho, olha qual coisa linda, irmãos. Mas do Filho, diz: ó Deus, aleluia, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino, aleluia. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, aleluia. Mas do Filho diz, eu vou dizer de novo, mas do Filho diz, e vocês respondem, mas do Filho diz,
Mais forte, mas do Filho diz: aleluia! Ele subsiste pelos séculos dos séculos. Ele é eterno e na sua mão está o cetro de equidade, de retidão. Aleluia! Ele tem trono? Tem trono. Jesus é Deus, Ítalo? Se você falar que não, aí está mostrando, né? Hein, Janaína? Jesus é Deus. Temos mais 2 textos. Filipenses 2. 2, de 6 a 11. Olha que coisa linda, irmãos. Versículo 5, vai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Há algo, irmãos, que testifica que Jesus é Deus. Não está apenas na questão da palavra dizer Ele é Deus, mas quando a palavra faz alusão à adoração. Quem é o único digno de todo louvor e de toda adoração? Não é Deus? Ao Senhor Deus somente a Ele adorarás e a Ele prestarás culto. Mas a esse Jesus foi dado a Ele um nome sobre todo nome, aleluia, para que todo joelho se dobre diante dEle, porque Ele é Deus, aleluia, no céu e na terra, e toda língua confesse que Ele é Deus e Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. A adoração, Ele é digno de adoração. Quando João estava na ilha de Pátimos, aleluia, ele viu o Senhor resplandecente. Quando ele subiu no monte da transfiguração, ele viu Jesus na sua glória divina, aleluia. E quando ninguém podia abrir o livro, o anjo disse: não chore, João, não chore, porque o leão da tribo de Judá que venceu, ele pode abrir o livro, aleluia. Glórias ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus presente em nosso meio. Mas você pensa que só a gente que adora? Se eu falar para você que o inferno também adora, se bater de frente com ele, cai prostrado. Você sabia disso? Abre em Marcos aí, capítulo 5. Isso me faz temer e tremer diante da sua presença. Está falando aí do endemoniado gadareno. Quem tem medo de demônio aqui, irmão? Tem medo de demônio? Eu não tenho medo não, mas não, ele lá e eu aqui. Eu não tenho medo de demônio, mas eu não quero me encontrar com ele, não. De vez em quando Deus permite essas experiências, sabe, Paulo? Para a gente perceber que existe um mundo de trevas, de horror, de demônios, que tentam consumir constantemente, comandados pela mente satânica, que querem destruir, como o pastor Rogério estava falando ontem, destruir as nossas famílias, e nós damos de ombro para ele, como se esse poder não pudesse nos atingir. Mas vamos ao que interessa. O endemoniado gadareno, lá de Gadara, por isso que ele é gadareno, olha só o perfil desse demônio, olha, versículo 3. Onde ele morava? No sepulcro. Alguém podia prender ele?
Nem com cadeias o podia alguém. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, o que ele fazia? As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia o quê? Amansar. Olha o versículo 5. Ele andava? Hã? Existe demônio então? Existe, gente. Você acredita que existe demônio? Hã? Acredita, irmã Cida? Hã? Às vezes ele mora do lado da casa da gente, viu, irmã Cida? É verdade, irmão. Ele mora do lado da casa da gente. O que ele fazia? Além de andar de dia e de noite, clamava pelos montes. Eu quase chamei você para fazer aquele demônio hoje, viu, Karen? Lembra aquela peça? Que você era o demônio, o diabo da peça? Misericórdia, né? Só Jesus mesmo. E clamando pelos montes e pelos sepulcros. E ele fazia o quê? Ele se feria com pedras, Rafael. Assim tão certo como Jesus é Deus, os demônios existem. E são comandados do diabo para atentar contra as nossas vidas. Se você não acredita, se você acredita nisso, mais uma razão para você orar e estudar a palavra. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados nas regiões celestiais. Mas este homem aqui, que clamava, que urrava, que andava, que subia nos sepulcros, que se feria com grilhões e cadeias, despedaçava, quando viu Jesus de longe. Não foi de perto, irmãos. Não é de longe que diz aí? Viu Jesus aonde, Janaína? Lá longe. Jesus nem chegou perto. O que ele fez? Correu e fez o quê? Prostrou e fez o quê? Adorou. É mole, Letícia? Hã? Os demônios adoram a Jesus, coisa que a sua igreja não tem feito. Os demônios, quando veem Jesus ao longe, se prostram e adoram, porque sabem que Jesus é Deus. Aleluia! Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e isso inclui os demônios, principados e potestades, e o diabo, e a besta, e o falso profeta, e o inferno, todos se dobrarão diante de Cristo, porque Ele é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Só isso Jesus queria ensinar. Só isso que Jesus quer dizer para a igreja hoje. Tira essa cara de desafortunado, de triste. Tira essa cara de depressivo, de deprimido. Porque Jesus é teu Deus, é o nosso Deus, maior do que todas as procelas da vida, maior do que todas as dificuldades da vida, maior do que todas as enfermidades da vida. O Jesus que nós servimos é Deus. Aleluia. E voltando ao texto para terminar, Jesus olhou para aqueles fariseus e disse: vocês estão aí me questionando, o que é fácil, o que é mais fácil para mim? Dizer ao paralítico:
Filho, perdoados estão pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil para Jesus naquela hora, irmãos? Eu não sei dizer exatamente o que era mais fácil, mas de uma coisa eu sei, que para levantar o paralítico lá daquele estado que ele estava, ele não precisava da cruz, mas para perdoar o pecado dele, ele precisava do sangue da cruz. Ele precisava ser o sacrifício perfeito de Deus. E para perdoar o pecado, isso indica sofrimento atroz. Coroa de espinhos lança ao seu lado, pregos nas mãos, tortura na sala do pretório, o caminho do Gólgota, a cruz suspensa entre os céus e a terra. Como ovelha muda foi levada pelos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca para perdoar o pecado do paralítico. Ele precisava ir à cruz. Para perdoar o teu pecado e o meu pecado, ele precisou ir à cruz. Não sei o que era mais fácil, mas eu sei o que foi mais sofrido. Foi perdoar os pecados daquele homem. E por que ele perdoou o pecado antes de qualquer outra coisa? Porque a prioridade de Cristo não está sobre o que ele faz com o nosso corpo, mas a restauração da nossa alma e do nosso espírito. O que adiantaria curar aquele paralítico e ele ir para o inferno? Então ele curou a alma do paralítico, ele perdoou o pecado do paralítico, aquele homem sem fé, que mal pôde confessar os seus pecados, mas que foi perdoado. Isso é graça, irmão. Isso é graça, quando Deus perdoa pecados, sem que o homem lhe confesse. Sem que o homem lhe confesse, isso é graça. Na fé de 4 homens, o pecado daquele paralítico foi perdoado. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou e louvou a Deus. E a multidão disse: nunca vimos tal coisa. Aleluia. Este é Jesus, o nosso Deus, que está além do nosso entendimento, da nossa maneira de entendê-lo e de até vivê-lo. Quando nos encontramos com Jesus, Salvador, sabemos que estamos salvos. Quando nos encontramos com Jesus Libertador, sabemos que podemos ser livres de todas as correntes e todas as ciladas do diabo. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, que é Deus, nós nos prostramos e adoramos o seu nome, porque o seu nome é o nome sobre todos os nomes. Aleluia. Jesus é Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja do Senhor agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força. No nome